hoje, doutora Juliana Bica, que é endocrinologista e nutróloga, está com a gente. Seja muito bem-vinda, como vai? Tudo bem? Obrigada, Kátia. Eu agradeço você ter aceito o nosso convite. Vamos falar, gente, sobre os alimentos e seu pH. Porque quando a gente fala em pH, as pessoas falam, mas o que é isso? Quer dizer, o corpo da gente, para a gente ter saúde, precisa estar num pH que não pode ser ácido, né? Exatamente, Kátia. pH é a abreviação para potencial hidrogênio iônico, mas a gente pode traduzir como grau de acidez, tá? Se eu estou falando de pH de sangue, o grau de acidez do sangue. pH de um alimento, o grau de acidez daquele alimento e por aí em diante. Agora, tem alimento que entra no corpo da gente e deixa o corpo da gente mais alcalino ou mais ácido, né? Exatamente. A dieta, que a gente chama hoje de dieta ocidental, rica em alimentos industrializados, refrigerantes, gordura trans, muitos adoçantes artificiais, né? Essa é uma dieta altamente acidificante. Enquanto, por outro lado, uma dieta mais natural, mais baseada em alimentos da natureza, seria, então, um exemplo de dieta mais alcalinizante. Vamos ver os nossos mitos e verdades, que aí você vai entendendo bem esse processo todo, como é importante. A gente vem para a mesa já. Olha, o primeiro, dieta alcalinizante emagrece. Então, isso é um mito, tá, Kátia? Pode até ser que uma pessoa que passe a fazer uma dieta mais alcalinizante, por consumir alimentos menos industrializados, menos processados, acaba emagrecendo. Também vai facilitar muito a digestão, o pH do estômago, a ativação das enzimas digestivas, mas não espere, por estar fazendo uma dieta alcalinizante, não espere que vá acontecer o emagrecimento. Talvez aconteça como um efeito colateral benéfico, tá? Mas depende de pessoa para pessoa. De pessoa para pessoa, faz com atividade certeza. física, o resto da alimentação como que é, Exatamente. Né? Porque também não é um período só. Isso aqui a gente tem que levar como hábito de vida, né? Exatamente. Para funcionar, uma dieta alcalinizante, ela tem que ser mantida por longo prazo. Senão, não adianta nada. Não dá para fazer 2 dias na semana e 5 comer todas aquelas lasqueiras que a gente Não come. dá. Não adianta. Vamos ver mais uma? Frutas cítricas são ácidas. Então, isso foi muito legal, porque acabamos aqui em off, um dos rapazes aqui da produção falou, mas esses alimentos aqui são os alcalinizantes, justamente o lado da bancada, onde tem abacaxi, onde tem limão. E é verdade, porque assim, na verdade, alimentos ácidos geram alcalinidade. Ele entra no corpo da gente, ele é ácido, mas entra e fica alcalinizante. Exatamente, então isso é um mito, as frutas cítricas, elas podem ser alcalinizantes. Então, aquela história da gente tomar um suco de limão é extremamente importante. O abacaxi depois de uma refeição. Exatamente. Né? Já me perguntaram várias vezes. E aquela história da água morna com limão de manhã para emagrecer, é bom mesmo? A água com limão de manhã, ela tem essa função alcalinizadora. Porque, apesar do limão ser ácido, ao penetrar no estômago, ela vai gerar o íon bicarbonato, que é alcalino no sangue. Vamos ver mais um? Dieta rica em alimentos ácidos pode ser prejudicial à saúde. Olha o açúcar aí, ó. Né? Gostoso, mas verdade. Uma dieta rica em alimentos ácidos, além de poder engordar, ela pode sim ser prejudicial à saúde. É verdade que algumas doenças sérias, como câncer, por exemplo, e outras tantas... A grande maioria das doenças, quando vai se analisar em microscópio, se percebe que o pH ao redor, o meio onde está a doença, é ácido, por causa de alterações do metabolismo das doenças. Um grande exemplo é o câncer. O câncer, ele gera ao seu redor um ambiente altamente ácido. Então, quer dizer, a gente tendo um sangue ácido, mais hereditariedade, outros hábitos, a gente pode potencializar essa pré-tendência a desenvolver Isso tem câncer, sido né? muito investigado pela ciência, Kátia. Não é tão simples assim, bem né? complexo, Não é só uma questão de pH ácido ou alcalino, mas é um fato que várias doenças inflamatórias e degenerativas, né? Elas vivem em ambiente ácido. Então, se vivem em ambiente ácido, será que não morreriam em ambiente alcalino? E aí tem muita gente que está investigando, estudando isso ativamente. Eu espero que as respostas venham. Agora, se a gente analisar friamente, hoje em dia a alimentação da gente é basicamente ácida.
Extremamente. Não Nossos é? hábitos são ácidos. A gente dorme pouco, a gente se estressa, o sedentarismo causa acidez, o consumo excessivo de refrigerantes. Então, de forma geral, somado à dieta, a gente tem hábitos extremamente acidificantes e o pH do nosso corpo, ele precisa ser mantido dentro de uma faixa muito estreita. Varia muito pouco o pH do nosso sangue, senão a gente morreria. Só não varia mais porque a gente abre mão de sistemas tampão. Então, existe um mecanismo de defesa do corpo contra o excesso de acidez, que é o cálcio. Então, o que acontece? A gente começa a consumir excessivamente esses alimentos ácidos. Tem hábitos acidificantes, vive estressado, sedentário, tabagista. O que vai acontecer? Você começa a liberar cálcio dos ossos. E aí a gente vê o quê? Esse monte de gente por aí, com osteoporose, com osteopenia, com cabelo caindo, com unha fraca, com dentição horrível. Isso tudo para uma alimentação desregrada e uma perda de cálcio tão grande. E uma perda de cálcio, exatamente. Vou mostrar aqui na nossa mesa, Juliana. Aqui a gente tem a carne. Aí todo mundo fala, mas a carne é ácida, é prejudicial. A proteína animal gera carga ácida. Então, quer dizer, não que a gente não possa consumir, mas não na quantidade como a gente consome a carne, né? Exatamente. Existe até alguns grupos sanguíneos que não se dão bem com o excesso de proteína animal, que é, por exemplo, o grupo A. O tipo sanguíneo A é um tipo sanguíneo que deveria consumir menos a proteína animal. E é o que mais existe, né? Pois é. Agora, entre frango e carne, você falou em grupo sanguíneo, difere também de grupo sanguíneo? Difere também. Melhor, ainda está ganhando as carnes brancas. Então, dentro do possível, quem puder, substitua a carne vermelha consumida em excesso pela carne branca do frango e do peixe. Peixe também conta aqui como sendo ácido? Ele é menos do que esses exemplos. Tá, mas continua ácido. Aqui a gente tem o pãozinho e entra aqui todas as massas? Todos os que levam farinha de trigo. Então entra aqui o macarrão. Entra macarrão, pães, bolos, bolachas. Feijão, eu não sabia que feijão era ácido. O feijão é ácido. O feijão é muito ácido, ele é rico em ácido fítico também. E a gente, para retirar um pouco dessa acidez do feijão, a gente deve sempre colocar de molho o feijão da noite para o dia. Isso eu já falei, gente, eu até cansei de falar isso, mas todo mundo, a gente não põe sempre de molho o feijão da noite para o dia? Isso é coisa de dica da vovó. Adicione nesse molho o suco de um limão espremido, ou o soro de um iogurte, sabe aquele iogurtezinho desnatado, sem gosto? Joga aquele sorinho dentro da água do molho do feijão, da lentilha, da ervilha. Você retira muito a carga de fitato, de ácido fítico. Isso melhora pra caramba a digestão e a absorção dos nutrientes. Porque a digestão é difícil com feijão para muita gente, né? Mas experimenta fazer isso, que eu duvido que tenha gente que não consiga digerir feijão ainda. Aqui a gente tem queijos de uma forma geral. Isso aqui é mussarela. O leite de vaca é altamente ácido. E todos os derivados, né? Consequentemente, também o são. Agora o ovo também? Também, proteína animal também. Não tem jeito. Açúcar, então, isso aqui... Açúcar, adoçantes, edulcorantes, todos eles entram no exemplo dos alimentos acidificantes. Não tem jeito, gente. Agora, aqui cada vez menos a gente consome esses alimentos. Kátia, cada vez menos, porque são alimentos que estão ficando cada vez mais caros. Né? São alimentos de estação. Hoje em dia a gente fala tanto nos orgânicos, na importância de usar os orgânicos, é caro. É caro, estraga mais rápido. Agora, ao mesmo tempo, eu acho que a gente tinha que resgatar isso. Agora, e se a gente cortasse o desperdício, tudo que a gente joga fora? Já saía mais barato, né? Já saía mais barato. Porque a gente tem, não sei se você é de casa, mas a gente tem uma mania, você compra um mamão grande e você compra abacaxi, metade do mamão e metade do abacaxi é pro lixo, compra um por vez. Então, e aproveita mais, né? Você pode aproveitar a casca do abacaxi e fazer chá e suco. Você pode comer a semente do mamão. Faz bem pro intestino, Faz super bem pro intestino. Então, tem várias formas de você aproveitar melhor os alimentos. Hoje em dia, as informações, né? A internet está repleta de informações. Eu tento dar bastante dicas sobre essas coisas diárias nas minhas redes sociais. E usar os alimentos sazonais, né? Então, sempre procura ver o que é da época, vai estar mais barato. E mais gostoso, né? Exatamente. As folhas que estragam com facilidade, lava bem, passa na centrífuga de folhas e deixa guardadinha na geladeira com uma folha de papel toalha embaixo, que isso aí vai fazer durar muito mais, né? Então, quer dizer, a gente muitas vezes desperdiça o dinheiro.
né? Porque Exatamente. não sabe condicionar as coisas ou usar na totalidade dos alimentos. A dona né? de casa tem muito mania, eu vejo isso lá na minha casa também, tá? As pessoas têm muita mania de comprar a folha e colocar direto na geladeira. E isso é uma coisa que faz estragar, porque se tiver uma folhinha estragada naquele pacote, todo o resto estraga junto. E diz que também, até pelo choque térmico, né? Exatamente. A gente traz a folha lá da feira, do supermercado, sei lá onde você compra, no calor. Ela chega quente, você joga na geladeira, pronto, ela estraga. Vai escurecer, vai murchar e vai ficar ruim. Então tem que lavar, secar e colocar num recipiente fechado com uma folha de papel toalha embaixo. E vai fazer durar 3 vezes mais. E quando a gente fala naquela centrífuga, aquilo é baratinho. Muito barato, aquilo ali custa R$1, né? E vai comprar uma vez, né? Exatamente. Não vai precisar de muito tempo. Bom, volto que tem muita... Falando com a doutora Juliana Rica, vamos dar uma olhadinha? É bica aqui, Rica? A Leila Quem dera, disse, né? Tomara. Amém, né? Olha, posso usar bicarbonato para prevenir a acidez do organismo? Então, pode, mas não deve. Tá? Por quê? Alguns atletas fazem aquelas provas tipo Ironman, maratona, usam suplementação de bicarbonato para prevenir a produção de ácido láctico, que vai causar câimbras, dores e fadiga. Só que a dose desse bicarbonato que vai ser aquilo necessário para você alcalinizar e a dose para ser alcalinizante demais é muito estreita. Então, quer dizer, errou um pouquinho. Um pouquinho, faz tanto. Então, acidez demais é ruim, do mesmo jeito que a alcalinidade em excesso também é ruim. Pode causar diarreia, dor abdominal. Então, não tente fazer isso se você não tiver uma recomendação médica muito precisa. Então, gente, não é para sair lendo na internet tudo e colocando em prática. Exatamente, tem que ter muito cuidado. Leila. Vamos ver mais uma? Renata, tomar água gelada com limão de manhã faz bem à saúde, como você falou há pouco, então, né? a gente falou, diquinha da vovó, funciona, faz bem sim, Renata. Vamos ver mais uma? Maria Luísa, alimentos desintoxicantes e sucos de frutas melhoram a acidez do organismo? Melhoram sim. Você vê que a gente trouxe frutas aqui que são exemplos de frutas que são cítricas, né? E que melhoram que causam a alcalinidade, sucos de fruta também. Também. Só não pode esquecer. Nem todos, né? Fazer essa escolha e variar bastante também. Variar, né? Tomar um pouquinho de cuidado, que suco de fruta, às vezes, a gente tem essa falsa ideia de que o suco sempre faz bem, né? E muitas vezes você vai comprar ali aquele suco que está na padaria há mó tempão, a vitamina já foi embora, já evaporou, só tem ali o açúcar, né? Só tem a frutose, engorda, dá gordura no fígado. Então, sem exageros. Se é para comer, se é para consumir fruta, coma fruta. Se está com sede, toma água. Muito melhor. E nada de refrigerante. Água alcalina, de preferência também, então né? Também tem essa, é verdade, dá para encontrar. Vamos ver mais uma. Rafaela, ouvi dizer que para que a água faça bem ao organismo, ela precisa estar de acordo com o pH. Qual deve ser o pH da água para ela fazer bem e não mal à nossa saúde? Parece que a gente combinou, né? Eu nem sabia que ia ter essa pergunta. Aí, nós estamos na mesma sincronia, a gente né? tá numa sintonia muito boa com a audiência, viu? Legal. Então, Rafaela, isso é muito... Você já reparou? O pessoal de casa que faz... Você já reparou por que água tem preço diferente? Não é porque a marca... Não é a garrafa. Não. Então, a diferença de preço das águas tem a ver com a característica daquela água. Então, uma água mais ácida, quem está treinado vai até sentir o gosto. Uma água mais alcalina, ela é mais cara também, tá? A maioria das águas com gás são ácidas. Então, se você quiser tá querendo cuidar de pH, já exclua as águas com gás. As águas alcalinas, elas vão ter um gosto diferente. Eu estou tomando uma água agora, tem pH de 10. E o gosto é de quê? É meio levemente adocicada, exatamente. Você sente ela um pouco mais pesada às vezes, não é? Mas extremamente alcalinizante, muito bom para quem tem problemas digestivos, para quem está com alteração intestinal, a tal da disbiose intestinal que a gente já conversou aqui sobre isso. Então, procure prestar atenção no pH, isso está no rótulo da água, na quantidade de sódio e nas diferenças de minerais. É isso que faz diferença do preço da água. O melhor seria então com pH de... Acima de 7. Acima de 7 tá legal. Vamos ver mais uma, é a última, da Vilma. Essa dieta pode ajudar quem tem cálculo renal? Tem alimentos que são proibidos nesse caso? Não, tem que tomar muito cuidado com quem tem cálculo renal, que não deve.
consumir excesso de proteína. Quando a gente consome excesso de proteína, a gente aumenta ácido úrico, então a gente cria realmente acidez. Mas quem tem cálculo renal tem geralmente um problema de acidificação da urina, que não está diretamente relacionado com a acidez do sangue. Aí, falando nisso, Kátia, eu trouxe essa fitinha, ó, acabou que a gente nem falou da fitinha. Para quem tiver em dúvida, então, mas e aí, doutora, Kátia, como é que eu faço assim para saber se eu estou com o meu sangue ácido ou alcalino ou normal? Hoje em dia existem essas fitinhas, você compra nessas lojas que vendem produtos médicos e você pode fazer uma medida em casa, até para tirar uma dúvida, para ter uma ideia, né? É uma coisa relativamente baratinha de se fazer, eu tenho no consultório, ela mede várias coisas, mas a gente está interessada aqui em pH, nesse parâmetro aqui, ó. Então eu vou medir na urina? Na urina, mas não pode ser qualquer urina, tá? Primeiro, você não pode estar com infecção urinária, não pode estar com nenhuma ardência, nenhuma coisa nesse sentido. Tem que estar 6 horas deitado. Então o ideal é que depois, logo que acordar, você mede aquela primeira urina e ela deve estar ali pelo menos acima de 7. É importante não deixar muito tempo aberto o frasco, né? Esse frasco não pode... abre, tira rapidinho e fecha. Exatamente. Porque senão acaba contaminando também. Então faço o xixi, pego uma tirinha dessa, coloco no xixi. Aí você fala, ih, tá laranja. O certo, o ideal seria nos tons de verde, né? Quando a gente faz exame de urina, Kátia, nossos exames de check-up ou no hospital, né? Todo o exame de urina vai ter ali o primeiro parâmetro pH. Então você já deve até ter, se você tem exame de urina guardado em casa, vai lá olhar, já dá para ter uma ideia. E, gente, se a gente analisar de uma fase que você fez lá atrás, uma alimentação mais equilibrada, depois uma outra fase que a gente chutou o balde, os exames são completamente transparentes em relação a isso. Dá para dizer, eu que já tenho bastante experiência nisso, eu consigo no exame de sangue saber se a mulher toma anticoncepcional ou não, como é que tá o tipo de dieta, se está fazendo exercício ou não, se dorme ou não dorme. Não adianta a gente mentir pro médico, não adianta, se a libido tá boa ou não tá, então não adianta mentir não. Hoje os exames não deixam a gente às cegas, não. Então, olha, aproveite isso a seu favor, cuide da sua alimentação direitinho, vá ao médico, veja com ele o que é melhor para você. Às vezes o que é bom para mim pode ser péssimo para você e vice-versa. Então, um médico que vai analisar a gente como um todo, como tem que ser, vai dizer o que a gente tem que fazer. Agora, que é fato que isso tudo pode prejudicar a saúde da gente, isso tem jeito. Assim como tudo nessa vida, o equilíbrio é fundamental. Nosso pH, o nosso organismo precisa de um pH equilibrado. A nossa vida inteira precisa de equilíbrio, né? É verdade. Equilíbrio é não dar muito valor para o que tem valor, ficar estressado para quê? Tudo bem, problema a gente tem, mas o problema não é o problema, é como que a gente encara esse problema, Exatamente. Né? Um dia a gente vai, sai, come uma coisa a mais que está morrendo de vontade, nos outros dias a gente faz uma dieta mais equilibrada. Aproveita o fim de semana para dormir um pouquinho mais. Se está sem tempo para fazer atividade física, puxa o despertador para 1 hora mais cedo. Acorda mais cedo para fazer atividade física. Isso não é desculpa. Acordar mais cedo sempre dá. Sempre dá. Olha, vou passar os contatos da doutora Juliana Bica, que é endocrinologista, mas também nutróloga. É o www.doutorajulianabica, o Bica, gente, é com 2 Cs, tá? .com.br, nas redes sociais também, né, doutora? Exatamente. No Instagram é @doutoraju_endócrino. Tá. E no Facebook, achando por Juliana Bica. Aí você encontra do mesmo jeito. Mas cuide-se, viu, gente? Obrigada mais uma vez. Obrigadão.